Seguimos aqui nessa cobertura especial da morte do Papa Francisco. Nosso convidado agora é o padre da Aquilopita, Antônio Bogás, para que a gente possa falar um pouco mais a respeito do Papa Francisco. Padre, obrigado por atender a Jovem Pan. Eu já começo lhe perguntando como é que o senhor recebeu essa notícia da morte do Papa, ainda que ele tenha ficado 40 dias no hospital, mas apresentou melhora, chegou a participar, fazer uma aparição na missa da Páscoa nesse fim de semana, mas infelizmente acabou morrendo na madrugada de hoje, padre. Veja, toda notícia da partida de alguém que a gente ama muito, é uma notícia entristecida, uma notícia triste. Só uma pequenina correção, no momento agora eu sou o padre da paróquia Santo Antônio na Granja Viana, mas estou ligado à Aquilopita porque é da minha congregação também, tá bom? Mas é tudo igual, é tudo bem, é de Dom Orione, é da nossa Igreja Católica. Mas é uma notícia triste, mesmo quando a pessoa está doente, muito doente, a gente quer que ela viva, a gente quer estar ao lado dela, quer que ela esteja ao nosso lado. Então é uma notícia triste para todo o cristianismo católico, para todas as pessoas de boa vontade, para todas as pessoas que amam os pobres e que acreditam numa mudança nesse mundo, uma mudança que traga melhoras para a vida, sem ter nunca um partido político. O Papa sempre lutou e esteve mais simpático àqueles que lutam abertamente pelos pobres, pela paz. Quando uma pessoa morre, a gente costuma dizer, eu gosto de dizer que ela sai da nossa frente e entra dentro de nós. A tristeza é que o Papa sai da nossa frente, a alegria é que ele permanece, ele se pereniza dentro de nossa memória, dentro de nossos corações, como outros papas que nós tanto amamos, não amávamos, que nós amamos como pessoas queridas, que no momento dizem adeus, mas continuam nas suas lembranças, nas nossas lembranças, nas coisas que viveu, que ensinou. É assim a partida de um Papa, é assim a partida do nosso querido Papa Francisco. Padre, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Primeiramente, bom dia. O que o senhor acha que a Igreja Católica mais aprendeu com a vida simples e o jeito, o legado do Papa Francisco? O que foi mais diferente e especial na sua avaliação? Veja, o Papa disse coisas maravilhosas e muito fortes. Ele tocava direto, as pessoas às vezes não gostam, porque as pessoas gostam de discursos generalizados. E ele tocava nos fatos, falando mesmo diretamente contra a guerra e dando nomes, falando pela paz, falando pela justiça social. Ele viveu nas favelas de Buenos Aires, isso mudou a vida dele. Ele foi um Papa que veio verdadeiramente do meio do povo simples, e isso causou muita intempéries na igreja, sobretudo aqueles que não, na igreja dentro mesmo, né? Daqueles que não se interessam ou querem ajudar os pobres de uma forma muito superficial. Mas o que me marcou e o que marcou a nossa comunidade e que provocou, inclusive, a diversidade, não foram as suas palavras, foram os seus gestos. A sua forma de se vestir, a sua forma de falar. Bem, no positivo, o seu sorriso maravilhoso. A primeira visita que o Papa fez, a primeira visita foi a Lampedusa. Não foi nenhum castelo, nenhum lugar cheio de mármores, mas foi num pier cheio de pobres, cheio de pobreza. E isso fez desalojar os que estavam acostumados com cooptações, que o Papa nunca fez. Então, o que marcou para nós, o que deve mudar a igreja, o que mudou a igreja, aqueles de boa vontade, aqueles que acreditam numa igreja que seja transformadora, revolucionária. Como dizia, não com exércitos, revolucionária com a paz, com a palavra, com o exemplo. Isso faz uma diferença enorme. Marcou a igreja profundamente as atitudes do Papa, o jeito de ser Francisco.
O jeito de ser Francisco tocou profundamente a igreja, e aqueles que querem uma igreja simples, ou aqueles que não são cristãos ou católicos, que querem um mundo mais simples, com menos opulência e portanto menos miséria, com mais fraternidade e portanto menos desigualdade. Essa é a grandeza do Papa que vai ficar na história. Padre Antônio Bogás conversando com a gente. O padre falava da ilha Lampedusa, a ilha que ficou notória por causa da presença de muitos imigrantes e situações caóticas em torno de pessoas que não tinham condições de permanecer nos seus lugares e aportaram a essa ilha. Deise Ciocari, nossa comentarista, tem pergunta também. Pois não, Deise? Padre, o Papa Francisco ele deve ser lembrado como alguém que reaproximou a igreja daqueles que estavam mais à margem dela, né? E à margem da sociedade também. O senhor diria que, como legado dele, pode ter ficado uma reconstituição da fé em relação à instituição Igreja Católica? O senhor acha que ele conseguiu reconstituir essa fé na igreja que até então tinha uma certa desconfiança? Veja, a igreja, ela sempre lutou e sempre viveu nas intempéries do tempo. A fé é o legado que nós temos de Jesus Cristo. A nossa fé é em Jesus Cristo, é na devoção aos santos, a Nossa Senhora, mas uma fé crística, uma fé cristológica, Denise. Isso é a verdade. A igreja é como que o corpo vivo de Jesus Cristo na história. Em alguns momentos, em alguns setores, a igreja sofre ataques. Muitas vezes sofre ataques porque é profeta. Ela profetiza. E por ser profetiza, aqueles que não querem mudanças, transformações, vão sempre agredir, atacar. Se você falar de paz e em quem está vendendo arma, essa pessoa vai encontrar jeito de atacar. E então o Papa, ele deixa essa mensagem de se aproximar dos vulneráveis. E a aproximação deles dos vulneráveis é a partir da pessoa do Cristo. É a partir da pessoa do Cristo. Ele repetiu uma frase forte várias vezes. A igreja é de todos. E ele insistia, não é verdade? Todos, para não discriminar. Não significa acolher o pecado, acolher o que está errado, acolher aquilo que não está certo, mas abraçar as pessoas. O Papa Francisco jamais, mesmo que alguns católicos, não vou nem dizer conservadores, mas maliciosos, porque conservador é uma forma de ver o mundo, mas maliciosos, até com certa perversidade, distorciam aquilo que o Papa falou. Mas quando ele acolhia as pessoas, todas elas, tanto que a sua última visita, seus últimos momentos, não foi de nenhum glamour, foi num lugar de presos. Quando nós achamos que preso tem que morrer, nós achamos que o preso tem que se converter, tem que ser bem tratado, que a sociedade precisa mudar, sem deixar de punir os crimes. Não podemos, o Papa nunca foi ingênuo, ele nunca disse uma frase ingênua. Foram as interpretações maliciosas que o fizeram. Foi assim, diríamos que o uso, a manipulação que as pessoas fizeram. Mas o Papa sempre foi extremamente coerente, primeiro de tudo com Jesus Cristo, com a sua fé, depois com a tradição da igreja, a tradição grande, não os tradicionalismo, cores de roupa, cores disso, cores daquilo, tipo de coroa, tipo de vestes. Não, isso é a tradição com letra minúscula. A sua tradição é a nossa doutrina, é a vida litúrgica simples, não empolada, é a vivência do cristianismo próxima do povo. Então, Denise, o que aproximou o Papa do povo e deu credibilidade à igreja, muito, a igreja que quer viver a fé, foi o jeito de ser Francisco. Eu acredito muito nisso, sem reservas. É assim que todo cristão, todo padre, todo bispo deve ser.
Estamos com o padre Antônio Bogás, falando com a gente aqui nessa edição especial do Jornal da Manhã, falando sobre o jeito de ser Francisco, um jeito simples. Cristiano Beraldo pode fazer a sua pergunta também ao padre. Padre, bom dia. Meus sentimentos pela perda do Papa Francisco, naturalmente com um significado ainda mais amplo para o senhor que vive dentro da Igreja Católica. A minha pergunta é sobre os desafios da Igreja, olhando para o futuro, naturalmente, os desafios que o próximo Papa terá, olhando uma realidade em que as igrejas evangélicas, a gente observa isso muito no Brasil, vem crescendo de uma forma muito ampla, grande, com influência política, influência de comunicação, e a Igreja Católica talvez tenha levado um tempo maior para modernizar a sua comunicação e, de alguma forma, isso pode hoje ser percebido como uma tentativa da Igreja de se moldar aos costumes de uma sociedade que, em boa parte, está perdida, enquanto que outros enxergam que o papel da Igreja é justamente servir desta boia de salvação de maneira firme, valorizando aquilo que a fez chegar nesses 2000 anos de história, como essa instituição tão forte, tão marcante na história do mundo. Como é que o senhor vê o posicionamento do próximo Papa? Um Papa de uma linha mais próxima a Bento XVI, por exemplo, significaria algum tipo de quebra nesse processo da Igreja, ou o senhor acredita que isso independe? Veja, eu acho que o Papa Francisco trouxe algumas conquistas que, honestamente, não podem mais ser desprezadas. O próximo Papa, diga o que quiser, entrarão aí os jogos, todas as tentativas de adivinhar, de não adivinhar. Nós sabemos que é uma incógnita, virá aquele que Deus, o Espírito Santo, soprar, e será aquele que nós vamos amar na sua perspectiva. Nós procuramos um pouco ficar longe dessa polarização que as mídias, sobretudo, mas muita gente manipulada pelas mídias procuram fazer. Não precisa encontrar e querer encontrar contradições, são jeitos de ser, Agora, com certeza, a Igreja não vai fazer qualquer coisa, vender a alma para conquistar fiéis, porque esses movimentos que fazem qualquer coisa, de qualquer jeito, para a conquista de fiéis, foram movimentos que entraram, fizeram grande barulho, assustaram muito e depois caíram no descréditos, sendo substituídos por outros. Pode perceber, mesmo os movimentos espiritualistas do início do segundo milênio, mesmo os movimentos de combate à Igreja, mesmo os governos que combateram a Igreja, eles passam e a Igreja continuou porque ela tem posturas seguras, firmes, com variações de modelos de governo da Igreja. Mas a espiritualidade da Igreja não pode ser uma espiritualidade discriminatória, nem dos pobres, nem dos mais vulneráveis, nem das classes sociais, nem das classes de grupos, seja lá quais forem, que têm seu jeito de ser. Não todos seguem as orientações da Igreja, mas são pessoas a serem respeitadas, amadas, valorizadas. O que a Igreja não pode, e isso ela tem que tomar muito cuidado, eu não falo o Papa, cada um de nós, é não entrar nessa competição que hoje entrou na Igreja. Hoje entrou dolorosamente na Igreja. Tem pessoas que não amam a Igreja, elas querem o conflito, querem a divisão. E isso faz a festa, né? É o filé mignon daqueles que gostam do sucesso, que gostam da grandeza. Vai ver que passarão. Que o próximo Papa seja do jeito de amar os pobres,
Se for o jeito de Francisco, que amava os pobres, se for do jeito de Bento, que também amava os pobres, do jeito dele. O que ela não pode se vender é a ideologias. Cuidado com as ideologias. Elas fazem os fanáticos, os fundamentalistas, elas fazem as torcidas organizadas se matarem na beira do estádio e se maltratarem no seio da igreja. Que venha aquele que for da graça de Deus, que não esqueça, como Jesus nunca esqueceu, dos pobres, dos que sofrem, dos mais necessitados. Para isso precisa coragem. E talvez você não goste, talvez eu não goste, mas é preciso coragem. Jesus Cristo foi uma criatura, o Filho de Deus, amadíssimo, amadíssimo pelo povo e odiado. Você viu nessa Semana Santa, você disse, eu sou católico. Você viu nessa Semana Santa como Jesus Cristo foi odiado. Se não fosse odiado por aquelas pessoas, seria suspeito. Ser amado por um Herodes e por um Pilatos e por aqueles sacerdotes do templo, ele seria suspeito. Ser amado pelos maus faz da gente uma pessoa desconfiável. Então vamos procurar alguém que siga os passos de Jesus Cristo, na simplicidade, na humildade, no serviço ao povo, na delicadeza, sem ideologias e não se deixar se blindar. Hoje a gente, como padre, procura se blindar das ideologias, porque as ideologias invadiram, inclusive, espaços da igreja. Nós conhecemos pessoas que são plenamente, puramente ideológicas. Cuidado, cada um de nós precisa cuidar. O evangelho não é uma ideologia, é uma opção de vida, é um modo de ver o mundo, é um modo de ver a vida. Padre Antônio Bogás, muito obrigado pela entrevista aqui à Jovem Pan. Um bom dia aí para o senhor. Muito obrigado. Que Deus nos cuide de nós.